Vamos hoje, aqui nesta conversa, conhecer com mais pormenor um estudo que recentemente foi divulgado e publicado numa revista de referência, já lá iremos, a propósito da contaminação generalizada por fármacos, contaminação que foi detectada em águas de ribeiras urbanas europeias, incluindo em Coimbra, e vamos saber mais pormenores deste estudo, o que é que ele indica, com a coordenadora deste estudo, Fernanda Rodrigues, estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Fernanda Rodrigues, comecemos talvez por esta parte, se concordar. Não é propriamente uma surpresa nada que a comunidade científica não conhecesse já, que há contaminação por fármacos em zonas aquáticas, especificamente aqui neste estudo vocês dirigiram-se a ribeiros, ou centraram as vossas atenções nos ribeiros. Comecemos talvez pelas informações mais imediatas e mais básicas para quem não conheça esta questão. Como é que estes fármacos vão parar a estes ribeiros? Não há propriamente cidadãos a deitá-los para lá diretamente, e às vezes, se calhar, muitos de nós não têm consciência em nossas casas do que é que estamos a fazer com estes fármacos e como é que eles vão parar a estas zonas aquáticas. Sim, boa pergunta. O que acontece? Essa problemática, ela envolve a situação de que, quando nós ingerimos, né, um fármaco, seja ele qual for, de qual tipo for, qual grupo terapêutico for, ele no nosso organismo ele é metabolizado, entretanto, muitas vezes ele não é totalmente metabolizado pelo nosso organismo. Então, esse fármaco, ele sai, né, pelas enfim, nossas vias e vai parar numa estação de tratamento de águas residuárias, por exemplo, na forma original que ele veio, né, de como nós o ingerimos, e também podem vir pela forma dos próprios metabólitos, que é o que o nosso organismo processa dentro dele, e também através de outros subprodutos. Então, quando eles chegam na estação de tratamento, o que acontece atualmente é que, num panorama mundial, esse tipo de químico, né, que chega às estações de tratamento, eles não conseguem ser processados e degradados devidamente nas estações de tratamento de águas residuárias, ainda, né? Existem aí soluções que estão sendo propostas, inclusive aqui no meu trabalho também estou trabalhando nesse sentido, de ter uma solução para isso, mas infelizmente o que é hoje o panorama geral não se consegue tratar esse tipo de moléculas ali para a degradação delas dentro das estações de tratamento de águas residuárias. Existem outras fontes também, a gente pode falar um pouquinho de fonte aqui, a não ser, além, né, do nosso organismo, né, excretando essas moléculas que vão parar nas estações de tratamento, que é mesmo o caso das descargas indevidas, que ainda acontecem em muitos países, né, e eles vão parar, então, nas ribeiras e nos rios. E ainda existe um fator mais lá atrás, mais da origem, que ainda algumas, né, as pessoas às vezes ainda têm essa noção de que pode se descartar o fármaco onde for, e isso não é verdade, né? Isso não deveria acontecer, né? Deveria mesmo ser colocado num local apropriado, quando ele já não é mais usado, ou quando está fora da validade. Então, existem várias vias que levam os fármacos a irem, né, nesse sentido de estarem nas ribeiras urbanas e rios, por exemplo, né? Mas principalmente essa via das estações de tratamento, né, pensando em cidades que têm essa estrutura de tratamento de águas residuárias e que ainda não conseguem tratar esse tipo de contaminante. Aqui estão as fontes de onde vêm estes fármacos e de onde vem esta contaminação. E só aqui um parênteses, há uma mensagem que é passada na nossa sociedade, e eu acho que cada um de nós já deveria conhecê-la: fármacos que temos em casa, isto numa situação específica, passados de validade ou que já não utilizamos, são para ser entregues nas farmácias e não deitados sequer para o lixo comum, não é? Começa logo por aí a ação de cada um de nós. Neste caso, já houve outros estudos que se centraram nas estações de tratamento de águas residuais, como a Fernanda Rodrigues referiu. Vocês aqui olharam para as ribeiras urbanas.
urbanas, aquelas que são, de algum modo, alimentadas muitas vezes por essas estações de tratamento de águas. Porquê é que a vossa atenção se dirigiu, neste caso do estudo, especificamente aqui para as ribeiras urbanas? Quais são ou quais foram as preocupações que levaram a esta atenção nas ribeiras? Comentar um pouco sobre as ribeiras é falar que elas são cursos de água doce, elas têm ali aproximadamente 1 a 5 metros de largura, ou seja, elas são bem estreitas, né? São pequenas, muitas vezes passam até desapercebidamente da nossa visão quando caminhamos pelas cidades. E elas têm características muito especiais que levam a essa problemática, né, de contaminantes ali mais evidentes nesse tipo de ambiente aquático. Por quê? Porque elas são próximas, mais próximas à população, elas se espalham-se pela cidade, por toda a cidade, né? Diferente dos grandes rios, que muitas vezes existe um ou dois grandes rios que passam pela cidade, mas as ribeiras que levam mesmo, né, a água para esses grandes rios, elas estão espalhadas pela cidade. Por ter essa característica de serem estreitas, né, e pequenas, elas têm um baixo caudal, e isso dificulta, de certa forma, a dispersão e a diluição desses contaminantes. E, geralmente, o que que acontece? No ambiente urbano, elas sofrem um alto nível de artificialização, né? Se coloca, por exemplo, betão nas margens, ou se tira a vegetação ripária da zona, né, de apoio à ribeira, e isso atrapalha aí na questão do fluxo da água, né? Então, muitas vezes a gente tem aí problemas altamente ligados ao fator da urbanização, né, por conta dessa artificialização que é criada para tentar, de certa forma, né, como se tentam estruturar a cidade, mas acabam por abafar o rio, vamos colocar assim. Obviamente, os primeiros afetados são os ecossistemas ribeirinhos que existam eventualmente, onde não haja betão, como a Fernanda referiu, que existam nas margens desses ribeiros. Mais tarde ou mais cedo, se é que isso não está, ou se calhar isso já está a acontecer, alguns desses fármacos estarão de volta para nós, Fernanda. Existem muitos processos aqui nessa seu questionamento. Ah, de certa forma, né, pensando no ambiente aquático, os ecossistemas eles estão ali totalmente ligados, né? Eu digo ecossistema no sentido dos organismos, principalmente, ao que está presente na água. Então, os ecossistemas eles estão muito ligados ao que está presente na água. Se a água está com contaminantes, se a água está com uma turbidez indevida, se ela possui outras características que não são naturais, todo ecossistema sofre com isso, né? Colocando aqui no contexto dos fármacos, eles são até considerados atualmente, né, com essa nomenclatura de contaminantes emergentes. Por quê? Porque sabe-se que eles já estão presentes nas ribeiras, né, nos rios, como nós temos detectado, nas ribeiras, nesse caso do nosso estudo, é o nosso foco também, porque muitos estudos eles trabalham em grandes rios e as ribeiras têm sido um pouco esquecidas, digamos assim. Então, nosso foco é mesmo, pelas características dela, que eu apresentei anteriormente, trabalhar nas ribeiras. Uhum. Então, atualmente eles são contaminantes emergentes com essa classificação. Por quê? Porque pouco se sabe ainda sobre os reais efeitos no ecossistema que esses tipos de contaminantes podem conferir, né? Ainda se tem poucas conclusões a respeito disso, então ainda é preciso bastante estudo nesse sentido. Então, com certeza, o ecossistema todo sofre uma má qualidade da água, inclusive dos fármacos. E eu estava a pensar, quando falei, coloquei a hipótese de alguns desses contaminantes, desses fármacos voltarem para nós, humanos, porque, por exemplo, em muitas cidades é conhecido, nomeadamente em Coimbra, não sei exatamente agora onde fica esta ribeira que vocês analisaram, estas ribeiras atravessam zonas que estão cultivadas, pequenas hortas, pequenas plantações, e daí eu pensar que, não sei se erradamente ou não, que estas águas podem estar a contaminar inclusive essas pequenas hortas, não é? Que muitas vezes são zonas de alimento para famílias, para a população. Sim, sim.
No caso, nós analisamos, não foi apenas uma, foram 20 ribeiras em Coimbra. Muito Ou bem. não 20, mas só em Coimbra, né? O total do estudo, nós Sim. podemos conversar um pouquinho daqui a pouco, mas foram 102 ribeiras, 102, sim, a nível urbano. 102, exato. Então, 20 em Coimbra, muito bem. Isso, exato. Na zona da cidade ou para numa área mais Tudo, alargada? tudo na zona da cidade, mas com diferentes gradientes de urbanização. Isso é importante ser destacado, né? Então, a ideia era olhar para as ribeiras com diferentes pressões antrópicas e tentar contextualizar elas nesse sentido da presença dos fármacos, tanto em quantidade de fármacos, ou seja, variabilidade dos fármacos que poderiam ser encontrados, quanto nas concentrações, né, que também, de certa forma, são muito importantes. Então, voltando à sua pergunta, em relação a esse efeito, digamos, humano, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque as ribeiras que nós escolhemos, sim, elas estão dentro do ambiente urbano. Existem algumas zonas que têm alguns cultivos, mesmo no ambiente urbano, né, mais próximo à ribeira, a gente observa também várias espécies que são comumente usadas por nós, né, pela sociedade, como hortaliças e algumas outras também espécies para medicinais, usos medicinais, elas estão todas ali ao longo da ribeira ou nas proximidades da ribeira, e de alguma forma elas, claro, né, absorvem essa água que pode estar assim contaminada e nós observamos essa contaminação. Então, existe sim um efeito na saúde humana, até é muito importante tocar nesse quesito, porque hoje em dia, né, há um enquadramento já desses novos contaminantes, como os contaminantes emergentes, um dos tipos é o fármaco, os fármacos, que eles estão enquadrados numa abordagem One Health, que pode se traduzir talvez como saúde única, uma só saúde, né, para o português. E nessa perspectiva do One Health, que acontece? Existe, então, uma visão de interligação da nossa saúde humana com a saúde do ecossistema. Então, se nós temos uma água, né, contaminada por um determinado, né, uma determinada substância, que sabe-se ainda pouco, né, mas sabe-se alguma coisa, né, que ela faz mal, digamos, né, ao ecossistema, aos organismos que ali estão presentes, e esses organismos ou, por exemplo, nós consumimos um peixe, algo que ainda se, né, retire ali da ribeira ou do rio, for, né? E que tem esse contaminante, ou mesmo os organismos menores, que são muito importantes na cadeia trófica para esses organismos maiores, como os peixes. Então, os macroinvertebrados, que é o que nós estudamos aqui no nosso grupo de investigação, são muito importantes porque eles são alimentos, né, para os demais da cadeia trófica, e de alguma forma, nós humanos vamos consumir no final desse tudo, né, algum alimento ali, seja de origem vegetal ou animal, né, e eles podem estar, sim, com contaminação por fármacos, né, pela via da bioacumulação, enfim. Fármacos que encontraram. Há aqui alguns à cabeça, na área dos antihipertensores, depois o paracetamol, o conhecidíssimo paracetamol. Quero falar-me um pouco deste catálogo, se posso utilizar esta palavra, deste catálogo de fármacos que vocês encontraram neste estudo e até que ponto eles foram uma surpresa no caso de alguns deles ou nem por isso. No caso do paracetamol, talvez não tanto, porque é um fármaco de utilização muito comum, não é? Sim, então, no caso do todo, nós analisamos 20 fármacos que pertenciam a 6 grupos terapêuticos, né? Grupos terapêuticos entende-se, então, os que nós usamos foram os antibióticos, os analgésicos, os reguladores lipídicos, antidepressivos, anticonvulsantes e os antihipertensores. Foram desses grupos que são bastante consumidos, né, pela sociedade. Então, dentre esses 20, nós observamos 16 deles nessas ribeiras, né, pensando no panorama de todas as cidades europeias que nós analisamos, e em 91% desses locais houve presença de pelo menos um desses fármacos, e a mistura deles, ou seja, mais de um fármaco, foi observada em 79% desses locais de amostragem, desses 102 locais de amostragem. Então, é uma quantidade mesmo assim Uhum. alarmante no sentido de que, né, não está boa a situação, né? A gente precisa trabalhar para que eles não cheguem às ribeiras. E voltando-se exclusivamente aqui aos fármacos citados, realmente os antihipertensores, eles tiveram uma presença bastante forte nos locais, mais de 50% dos locais tiveram irbesartan e bisoprolol, que são antihipertensores.
Mas também nós observamos a carbamazepina. A carbamazepina é um caso bastante especial, porque ela vem sendo bastante estudada pela literatura, não só no contexto aqui de ribeiras, né? Mas ela é um anticonvulsivo, entretanto, sabe-se que muitas vezes ela é receitada como um antipsicótico. Então, nós conseguimos ligar aí com uma questão de saúde mental, né? Uhum. Nós podemos observar que não só os antipertensores tiveram um destaque, como também um tipo de, digamos, psicofármaco, né? Que estavam presentes lá nos 50%, mais de 50% dos locais. O paracetamol é um analgésico, ele teve mesmo maior concentração, que chama bastante atenção, mas não só a maior concentração é importante de ser levada em conta, mas sim essa variabilidade dos fármacos, né? Isso é bastante importante, porque essa mistura toda de fármacos, ou seja, também de metabólitos ou outros produtos, depois que eles entram no ambiente, e podem ser transformados, né, por diversas vias, naturalmente, por exemplo, essa mistura ainda é uma incógnita pela sociedade, né? O que que ela pode levar, de fato, à saúde dos ecossistemas, ou, né, ou não, a degradar a saúde dos ecossistemas, no caso. Esse cocktail de fármacos, exatamente. Isso, Que pode isso. potenciar, em conjunto, potencia ainda mais os riscos desta Exato, contaminação. exato. Fernanda, a ação para travar este problema, melhorar a qualidade destas águas, passa num primeiro momento, ou se calhar em grande parte, por uma intervenção mais eficaz, novas tecnologias nas estações de tratamento de águas residuais. É aí, de algum modo, na fonte onde deverá ser, na vossa perspectiva, um primeiro momento de atuação. Sim, sim, isso é primordial, né? Então, isso tudo envolve uma questão de estrutura das cidades, né, para que elas consigam, sim, de fato, terem a recolha correta dos efluentes de todas as edificações. E esse é um primeiro ponto, né? Não deixar que hajam vazamentos, por exemplo, ou ainda, né, descargas indevidas. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é a estação de tratamento realmente estar preparada para receber esse tipo de contaminante e tratá-lo adequadamente, né? Não apenas, por exemplo, transformá-lo em uma outra molécula que seja ainda pior do que a Sim, original. Isso é sim, muito sim. importante. E, de fato, além disso, né, desse processo, digamos, mais técnico, né, a própria população, como o senhor comentou anteriormente, ela precisa ter a consciência de que os descartes podem ser, sim, uma fonte impactante nesse caso, os descartes indevidos, no caso, né? Então, essa cultura, né, que precisamos implantar de descartar né, a recolha dos fármacos de uma forma sustentável é muito importante, né, para que eles não acabem indo para o lugar errado. 102 ribeiras investigadas, analisadas sob a vossa lupa, em Itália, em Portugal, como já referimos, à volta de Coimbra, na Bélgica, em França, na Noruega, neste projeto que se chama One Aqua Health. Este estudo foi feito no âmbito deste projeto, publicado agora no Jornal da Especialidade, o Journal of Hazardous Materials. Qual é, nesta altura, a mensagem que a Fernanda deixaria? O que fazer com estes resultados? A quem é que eles estão entregues? O que fazer com estes resultados do ponto de vista das entidades públicas? Qual é o destinatário deste estudo, no fundo, para além da comunidade científica? Sim, sim. Então, o projeto Anaco Health, ele é bastante amplo, né? Essa foi só uma pequena parte, né, do que nós conseguimos contribuir para ele, mas mesmo nessa perspectiva do One Health, né, de ter toda uma abordagem e trazer soluções para a melhoria da saúde única. E pensando no que o nosso trabalho pode trazer de impacto e realmente ações de fato, né? O panorama foi mostrado, né, que a gente tem, então, alta contaminação nessas ribeiras, né, algumas mais, outras menos. Por exemplo, um fato que nós observamos, muito importante ser destacado aqui, é que os padrões são diferentes, os padrões de distribuição dos fármacos são diferentes nas ribeiras. Entretanto, estatisticamente, tá? Estatisticamente falando.
Entretanto, Oslo e Coimbra, eles tiveram uma relação um pouco mais próxima, tanto porque eles tiveram menos concentrações e até menos ocorrências do que as outras cidades. Então, nós não estamos assim tão mal, né? Muito bem. Oslo, digamos. Mas Então, nesse panorama todo, o que que acontece? O que que a gente pode trazer aí? Proporcionar, né, embasamento para que essas técnicas sejam feitas nas estações, mas não só nas estações. O nosso artigo também traz isso muito fortemente, porque nós relacionamos condições urbanas e também outras condições da própria ribeira, condições naturais que poderiam de alguma forma trazer algum benefício para evitar esse problema dos fármacos nas ribeiras urbanas. Então, existem características delas que são importantes, que se forem utilizadas, por exemplo, no processo de restauro do ecossistema, daquele ecossistema, forem melhoradas, né, renaturalizadas, digamos assim, elas conseguiriam então contribuir para que esses fármacos pudessem ser retidos e não continuassem, né, a percorrer a ribeira pela água e causar todos esses efeitos. Então, isso foi bastante importante do nosso estudo também. Algumas características, como a zona ripária, né, o que está ali ao redor da ribeira, pode contribuir sim positivamente, se ela estiver em condições de saúde, ecológica, para evitar essa proliferação, digamos sim, assim, né? sim, sim. Tá. E agora, de algum modo, percebo também porque é que aparece, nomeadamente aqui, o Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências, está cá a questão Uhum. da intervenção. Aliás, está aqui os Departamentos de Ciências da Vida, Engenharia Civil, Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Faculdade de Farmácia. Portanto, há aqui muitas áreas de especialidade que devem olhar em conjunto para esta questão, como a Fernanda acabou de referir. Já tem algum retorno da publicação no journal que eu há pouco referi, ainda da vossa, gosto sempre de saber isso, porque a publicação numa revista ou numa publicação, passa a repetição de especialidade, é sempre também uma exposição deste trabalho de equipa perante os vossos pares. Já há algum retorno sobre esta publicação? Sim, sim. Na verdade, já existem outros estudos em paralelo que eles estão a contribuir, né? Porque eles vão usar os nossos dados para tomar como base para o que eles precisam ser melhor investigados. Na comunidade, enfim, na comunicação também nós já tivemos alguma relevância, o que é bom, né? E esperamos que isso chegue mesmo a quem mais importa, como estava a comentar anteriormente, né? Os decisores políticos, as pessoas que têm aí, digamos, as ferramentas, né? E o poder de tomar alguma decisão. Voltando a esse tópico, é importante falar que o nosso artigo, nós sintetizamos ao final de tudo, né? Concluímos uma lista de fármacos que nós observamos mais críticos nesse contexto todo das 5 cidades europeias, para que elas possam ser sugeridas à chamada Watch List, que é uma lista de observação de novos contaminantes pela comunidade europeia. Então, essa lista já existe há alguns anos, ela é periodicamente reformulada e nela são enquadrados alguns fármacos que a comunidade europeia precisa monitorar, para que a gente tenha dados suficientes para saber o real efeito no ecossistema, né? Enfim, e essa lista, como ela tem essa periodicidade, a nossa ideia também foi fazer esse estudo para trazer alguns fármacos de destaque que ainda não apareceram nessa lista e que, sob o nosso ponto de vista, com base em tudo que foi estudado, seriam importantes serem acrescentados nas próximas. Então, Muito nós bem. fechamos esse estudo com a carbamazepina, o atenolol e losartan, que são antihipertensores, e irbesartan também, o paracetamol e o citalopram, que é um antidepressivo. Muito bem. Então, essa gama de fármacos, Muito bem. como recomendação. Fernando, obrigado por esta interessantíssima conversa. A Fernanda Rodrigues, de algum modo, esteve hoje aqui como porta-voz de uma equipa grande que trabalhou neste Uhum. estúdio e fica aqui junto com a nossa conversa a indicação de toda a equipa e, nomeadamente, para quem quiser ver o artigo científico com detalhe, vou deixar aqui o link para o artigo. Obrigado, Fernanda. Bom dia. Sim, eu que Continuação de bom agradeço. trabalho. Bom dia, muito obrigada.